Maria acordou sobressaltada com o som de vozes exaltadas e quando pela casa antiga em Alfama, o bairro histórico de Lisboa onde cresceu. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de sua mãe, Dona Isabel, discutindo ferozmente com alguém ao telefone. Não, eu não posso permitir isso. Ela está destruindo tudo, gritava Dona Isabel, e Maria, ainda deitada na cama, sentiu um frio percorrer sua espinha ao perceber que ela era ela mesma. Sem hesitar, Maria se levantou e desceu as escadas de madeira rangente, o cheiro de café fresco misturando-se ao ar salgado do Tejo que entrava pela janela aberta. Ao entrar na cozinha, viu sua mãe desligando o telefone com as mãos trêmulas, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Maria, sua voz firme apesar do pânico interno. Dona Isabel virou-se devagar, os olhos cheios de uma mistura de culpa e raiva que Maria nunca vira antes. Nada que você precise saber agora, filha. Volte para o quarto. Mas Maria não se moveu. Em vez disso, ela insistiu, sentindo que algo irreparável estava prestes a se revelar. Aquela manhã de domingo, que deveria ser tranquila, transformou-se no início de um pesadelo que abalaria as fundações de sua vida. Maria, aos 30 anos, era uma mulher de presença marcante, alta, com cabelos castanhos que caíam em ondas até os ombros e olhos verdes que pareciam sondar a alma das pessoas. Ela trabalhava como professora de literatura em uma escola secundária no centro de Lisboa, onde inspirava alunos com sua paixão por histórias de liberdade e identidade. Mas por trás dessa fachada confiante, Maria lutava com um segredo que a consumia há anos, sua orientação sexual. Ela era lésbica e há 2 anos, vivia um amor intenso escondido com Ana, uma fotógrafa de 28 anos que conhecera em um café boêmio em Bairro Alto. Ana era o oposto de Maria em aparência, loira com cabelos curtos e rebeldes, olhos azuis cheios de curiosidade e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mas as duas complementavam perfeitamente, compartilhando sonhos de uma vida juntas longe das amarras sociais. O relacionamento delas começara inocentemente, com conversas sobre arte e literatura que se estendiam até altas horas da noite. Mas logo evoluiu para algo mais profundo, um amor que desafiava as normas conservadoras da sociedade portuguesa, especialmente em uma família católica tradicional como a de Maria. Dona Isabel, viúva há 10 anos, criara Maria e seus 2 irmãos sozinha, sacrificando sua própria juventude para garantir que eles tivessem uma educação decente. Ela era o pilar da família, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um rosário sempre ao alcance das mãos. Para Dona Isabel, a família era sagrada e qualquer desvio da norma, como a homossexualidade, era visto como uma ameaça ao equilíbrio que ela tanto prezava. Naquela manhã, após a ligação misteriosa, Maria decidiu confrontar sua mãe. Eu ouvi você falando de mim. O que foi aquilo? Insistiu ela, cruzando os braços sobre o peito. Dona Isabel hesitou, mas a pressão nos olhos de Maria fez ceder. Era o Padre João. Eu contei a ele sobre você e aquela amiga sua. As palavras saíram como um sussurro, mas atingiram Maria como um soco no estômago. O Padre João era o confessor da família há décadas e revelar seu segredo a ele significava expor sua vida privada à igreja e, potencialmente, à comunidade inteira. Porquê? Por que você faria isso? Gritou Maria, as lágrimas brotando nos olhos. Dona Isabel defendeu-se. Porque eu te amo, Maria. Isso não é natural. Você precisa de ajuda para voltar ao caminho certo. A discussão escalou rapidamente, com acusações voando de ambos os lados. Maria sentia-se traída, sua mãe, que sempre a protegera, agora a via como uma pecadora a ser corrigida. Enquanto isso, Ana esperava por Maria em um pequeno apartamento encheado, ansiosa por notícias. Elas haviam planejado revelar o relacionamento à família de Maria naquele fim de semana, mas agora tudo parecia ruir. Ana, órfã desde jovem, aprendera a ser independente, mas o amor por Maria tornava vulnerável. Quando Maria chegou, chorando, e contou o ocorrido, Ana abraçou forte, sussurrando palavras de conforto. Nós vamos superar isso juntas, disse ela, mas no fundo, Ana temia que a pressão familiar destruísse o que elas construíram. Aquele dia marcou o início de uma série de confrontos que testariam os limites de seu amor. Nos dias seguintes, a tensão em casa tornou-se insuportável. Os irmãos de Maria, Pedro e Sofia, foram envolvidos na discussão.
Pedro, o mais velho, um advogado de 35 anos casado e com filhos, sai com a mãe. Maria, pense na família. O que os vizinhos vão dizer? E as crianças, argumentou ele durante um jantar familiar tenso. Sofia, a caçula de 25 anos, ainda estudante de medicina, era mais compreensiva, mas hesitava em se posicionar abertamente, temendo dividir a família. Maria sentia-se isolada, como se sua identidade fosse um fardo para todos. Ela passava noites em claro, debatendo internamente se valia a pena lutar por seu amor ou ceder às expectativas sociais. Uma noite, Maria recebeu uma ligação do Padre João, convidando-a para uma conversa na igreja de São Vicente. Relutante, ela foi, esperando encontrar alguma compreensão. Mas o padre, um homem idoso com voz grave, a confrontou com versos da Bíblia, insistindo que sua escolha era um pecado que poderia ser redimido através de oração e terapia. Sua mãe só quer o melhor para você, disse ele. Maria saiu dali furiosa, sentindo que sua essência estava sendo negada. Ela ligou para Ana imediatamente, e as duas decidiram se encontrar em um bar escondido, onde puderam desabafar. Eu não aguento mais esconder quem sou, confessou Maria. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu, então não esconda. Vamos enfrentar isso de frente. Mas essa decisão traria consequências imprevisíveis. A pressão social começou a se manifestar de formas sutis. Colegas de trabalho de Maria sussurravam pelos corredores da escola e ela notou olhares julgadores dos pais dos alunos. Em uma sociedade onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o conservadorismo ainda prevalecia em muitos círculos, especialmente nas famílias tradicionais, Maria sentia o peso das expectativas. Ela começou a questionar se seu amor por Ana valia o risco de perder sua família. Em uma conversa honesta com Ana, elas debateram os prós e contras. Se eu escolher você, perco eles. Se escolho eles, perco a mim mesma, disse Maria, a voz embargada. Ana, tocando sua mão, respondeu, o amor verdadeiro não pede que você se perca. Mas eu entendo se precisar de tempo. Aquela noite, Maria voltou para casa dividida, sabendo que uma escolha estava iminente. Os dias se arrastavam como uma névoa pesada sobre o Tejo, e Maria encontrava-se cada vez mais imersa em um turbilhão de emoções. Após a revelação de Dona Isabel, a casa transformou-se em um campo de batalha silencioso, onde olhares evitados e conversas interrompidas reinavam. Maria tentava manter a rotina, mas cada refeição em família era um teste de resistência. Pedro, sempre protetor, organizou uma reunião familiar para resolver as coisas. Sentados na sala de estar adornada com fotos antigas e crucifixos, ele expôs sua visão. Maria, isso é uma fase. Você precisa pensar no futuro, no que a sociedade espera de uma mulher como você. Sofia, sentada ao lado, mordia os lábios, dividida entre a lealdade à irmã e o medo de confrontar a mãe. Dona Isabel, com as mãos entrelaçadas no colo, assentia, seus olhos implorando por conformidade. Maria, no entanto, não se calou. Isso não é uma fase, Pedro. É quem eu sou. E Ana não é só uma amiga, ela é a pessoa que me faz sentir viva. As palavras pairaram no ar como uma bomba, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Isabel levantou-se abruptamente, murmurando uma oração antes de sair da sala. Pedro sacudiu a cabeça, decepcionado. Você está sendo egoísta. Pense na mamãe, no que isso faz com ela. Sofia, finalmente, interveio. Talvez devêssemos ouvir Maria. Os tempos mudaram. Mas sua voz era fraca e a reunião terminou em impasse, deixando Maria ainda mais isolada. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios demónios. Como fotógrafa freelance, ela viajava frequentemente por Portugal, capturando imagens de paisagens e pessoas que contavam histórias de resiliência. Mas o estresse do segredo a afetava, suas fotos recentes saíam borradas, como se sua visão estivesse nublada pela incerteza. Em uma sessão em Porto, ela confidenciou a uma amiga próxima, Rita, sobre a situação. Maria está sofrendo tanto. E se eu for o problema? Perguntou Ana, os olhos marejados. Rita, uma ativista LGBT, respondeu firmemente: você não é o problema, a sociedade é lute por ela, mas proteja-se também.
Inspirada, Ana decidiu voltar a Lisboa mais cedo e surpreender Maria com um plano. Elas poderiam morar juntas temporariamente, dando espaço para a família refletir. Ao chegar, Ana encontrou Maria em um estado de exaustão emocional. Elas passearam pelo Jardim da Estrela, um oásis verde no coração da cidade, onde o sol filtrava pelas árvores antigas. Eu não sei se consigo continuar assim, admitiu Maria, sentando-se em um banco. Ana pegou a sua mão, então vamos embora. Comece uma nova vida comigo. A proposta era tentadora, mas Maria hesitava, pensando nos laços familiares que ancoravam. E se eu me arrepender? Perder minha mãe para sempre? Ana, compreendendo a dor, não pressionou, mas plantou a semente da possibilidade. A tensão culminou quando Dona Isabel, influenciada pelo Padre João, marcou uma sessão de terapia conversacional para Maria em uma clínica católica. Maria descobriu o plano por acaso, ao encontrar um folheto na bolsa da mãe. Furiosa, ela confrontou Dona Isabel na cozinha. Você acha que sou doente? Que preciso ser curada? Dona Isabel, com lágrimas escorrendo, defendeu-se. É pelo seu bem, filha. Eu vi o que acontece com pessoas como você, rejeitadas, sozinhas. Eu não quero isso para ti. Maria, sentindo uma mistura de raiva e pena, rebateu. O que você está fazendo é me rejeitar agora. A discussão terminou com Maria saindo de casa, batendo a porta e indo direto para o apartamento de Ana. Lá, as duas passaram a noite debatendo o futuro. Ana sugeriu que Maria falasse abertamente com os irmãos, talvez ganhando aliados. Sofia parece aberta. Use isso, aconselhou ela. Maria concordou, mas no fundo, temia que qualquer movimento aprofundasse a fenda. No dia seguinte, ela encontrou Sofia em um café perto da universidade. Eu preciso do seu apoio, suplicou Maria. Sofia, após um longo silêncio, assentiu, eu te amo, mana. Mas a mamãe. Ela está sofrendo. Juntas, elas planejaram uma abordagem mais suave, mas Pedro descobriu e interveio, acusando Sofia de traição. A família agora estava dividida, com linhas de batalha traçadas. Maria começou a sentir o impacto no trabalho. Uma reunião com o diretor da escola revelou que rumores haviam chegado até lá, possivelmente espalhados por conhecidos da igreja. Tome cuidado, Maria. Os pais são conservadores, avisou ele. Ela se sentiu vigiada, como se sua vida pessoal ameaçasse sua carreira. Em desespero, ela considerou renunciar ao amor por Ana, mas uma mensagem dela, eu te amo, não importa o que a fez reconsiderar. A escolha era clara, liberdade ou conformidade, mas o preço seria alto. À medida que os dias passavam, Maria notava mudanças em Dona Isabel. A mãe parecia mais frágil, perdendo peso e evitando contato visual. Em uma noite chuvosa, Maria voltou para casa e encontrou Dona Isabel rezando na capela particular da família. Mãe, podemos falar? Perguntou suavemente. Dona Isabel olhou para cima, os olhos vermelhos. Eu só queria proteger você. Maria sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez, compartilhou sua história completa, como descobrir a sua sexualidade na adolescência, os anos de negação, o encontro com Ana que mudara tudo. Dona Isabel ouviu em silêncio, mas no final, disse, eu não entendo, mas te amo. Foi um pequeno progresso, mas suficiente para acender uma faísca de esperança. No entanto, a paz foi breve. Pedro, furioso com a fraqueza da mãe, confrontou Maria privadamente. Você está manipulando ela. Pare com isso ou saia de casa. A ameaça deixou atordoada, forçando-a a decidir entre ficar e lutar ou partir e reconstruir. Ana, ao saber, ofereceu seu apartamento como refúgio. Venha morar comigo. Vamos construir nossa família, disse ela. Maria, após uma noite de insônia, aceitou, embalando suas coisas em segredo. Mas ao sair, deixou uma carta para Dona Isabel. Eu te amo, mas preciso ser eu mesma. A partida foi dolorosa, marcando o fim de uma era e o início de uma jornada incerta. A vida com Ana no pequeno apartamento encheado trouxe um sopro de liberdade para Maria, mas também um vazio que ecoava a ausência da família.
As noites eram preenchidas com risos e planos para o futuro, viagens para o Algarve, exposições de fotos de Ana, mas durante o dia, Maria lutava com a culpa. E se eu tivesse tentado mais? Questionava-se ela, olhando pela janela para as luzes da cidade. Ana, sempre otimista, respondia: você tentou o suficiente. Agora é a hora de viver. Mas a realidade era mais complexa. Maria recebia mensagens esporádicas de Sofia, atualizando sobre a mãe, que parecia deprimida desde sua partida. Uma semana após a mudança, Maria recebeu uma ligação inesperada de Dona Isabel. Filha, precisamos conversar. Venha em casa. Hesitante, Maria concordou, mas levou Ana consigo para apoio moral. Ao chegar, encontraram a família reunida, incluindo Pedro, que parecia hostil. Dona Isabel, com voz trêmula, revelou que havia refletido: eu errei ao te julgar. Mas isso é difícil para mim. Pedro interrompeu: mãe, não ceda. Isso vai destruir nossa reputação. A discussão explodiu, com acusações de manipulação e egoísmo. Ana, pela primeira vez enfrentando a família, defendeu Maria: o amor não destrói, o preconceito sim. Suas palavras calaram a sala, mas Pedro saiu furioso, prometendo cortar laços. O confronto abalou Maria, que questionou se valia a pena persistir. Em uma caminhada solitária pelo castelo de São Jorge, ela ponderou suas opções. Voltar para casa significaria negar seu amor, ficar com Ana significaria isolamento familiar. A decisão pesava como as muralhas antigas ao seu redor. Ao voltar, encontrou Ana ansiosa. O que você quer, de verdade? Maria, após lágrimas, respondeu: você. Mas dói tanto. Elas decidiram buscar terapia de casal, especializada em questões LGBT, para fortalecer sua união. Enquanto isso, Sofia assumiu um papel mediador, visitando Maria secretamente. Pedro está influenciando a mamãe de novo, confidenciou ela. Ele acha que você é uma ameaça. Maria, sentindo raiva, planejou uma contraofensiva, expor a hipocrisia de Pedro, que tinha seus próprios segredos, um caso extraconjugal que a família ignorava. Mas Ana a dissuadiu: não baixa ao nível de alguém pela verdade. Maria concordou, optando por paciência. A pressão social intensificou-se quando um artigo local sobre famílias tradicionais em crise mencionou indiretamente o caso, possivelmente vazado por conhecidos da igreja. Maria sentiu-se exposta e, no trabalho, enfrentou questionamentos de colegas. Uma aluna, inspirada por ela, confidenciou ser lésbica, pedindo conselho. Seja forte, disse Maria, mas internamente duvidava de sua própria força. Dona Isabel, lutando com sua consciência, visitou o padre João novamente, questionando a doutrina. E se o amor for maior que as regras? Perguntou ela. O padre, rígido, insistiu na obediência, mas sementes de dúvida foram plantadas. Em casa, ela confrontou Pedro: você não é perfeito. Pare de julgar sua irmã. Pedro, chocado, defendeu-se, mas a família começou a rachar. Maria e Ana, fortalecidas pela terapia, planejaram uma viagem para Sintra, buscando refúgio na natureza. Lá, entre palácios e florestas, elas renovaram votos de amor. Não importa o que venha, estamos juntas, jurou Ana. Mas ao voltar, uma notícia chocante: Dona Isabel sofrera um pequeno derrame, atribuído ao stress. Maria correu para o hospital, encontrando Pedro e Sofia. Isso é culpa sua, acusou Pedro. Maria, culpada, ficou ao lado da mãe, rezando por recuperação. Dona Isabel acordou fraca, mas lúcida. Eu te perdoo, filha. Mas preciso de tempo. As palavras foram um alívio misto, mas Pedro usou o incidente para isolar Maria. Fique longe dela, ordenou ele. Sofia, revoltada, sai abertamente com Maria. Você é o problema, Pedro. A divisão familiar era agora irreversível, forçando cada um a confrontar suas verdades. Maria, abalada, questionou sua escolha. Em uma sessão de terapia, ela desabafou: eu causei isso? A terapeuta respondeu: não. As reações deles são deles.
Fortalecida, Maria decidiu visitar Dona Isabel diariamente, reconquistando aos poucos o afeto. Ana apoiava de longe, respeitando o espaço. À medida que Dona Isabel se recuperava, conversas profundas ocorreram. Ela compartilhou sua própria juventude reprimida, casando jovem por pressão social. Eu não quero que você viva assim, admitiu ela. Pedro, vendo a mudança, amoleceu, admitindo seus erros. A família começou a curar, mas o caminho era longo. Com Dona Isabel em recuperação, Maria equilibrou visitas ao hospital com sua vida com Ana. O apartamento em Chiado tornara-se um santuário, cheio de fotos e memórias que simbolizavam sua resiliência. Mas o incidente do derrame serviu como catalisador para mudanças profundas. Pedro, forçado a refletir, procurou Maria em um café neutro. Eu errei. Me cegou, confessou ele, revelando seu caso como sinal de hipocrisia. Maria, surpresa, perdoou. Todos erramos. Vamos reconstruir. A reconciliação foi cautelosa, mas abriu portas para diálogo. Sofia, agora aliada firme, organizou jantares familiares neutros, incluindo Ana pela primeira vez. A tensão era palpável, mas Dona Isabel, ainda frágil, esforçou-se para ser acolhedora. Bem-vinda, Ana, disse ela, apertando sua mão. Ana, nervosa, respondeu com gratidão. Essas interações testavam os limites, com debates sobre tradição versus modernidade. Pedro questionava: como explica aos meus filhos? Maria respondia, com honestidade: amor é amor. No trabalho, Maria enfrentou um desafio maior, uma petição de pais conservadores pedindo sua demissão, alegando influência inadequada. O diretor, simpático, defendeu-a, mas o escândalo cresceu. Ana, usando suas conexões, mobilizou uma campanha online de apoio, destacando direitos LGBT em Portugal. A mídia local cobriu, transformando Maria em símbolo involuntário de luta. Eu não queria isso, desabafou ela a Ana. Mas talvez seja necessário, rebateu Ana. A exposição trouxe aliados inesperados, como ex-alunos que compartilharam histórias semelhantes. Mas também atraiu ódio, mensagens anônimas e olhares hostis nas ruas. Maria sentiu o peso da sociedade, questionando se a visibilidade valia o risco. Em uma manifestação em Lisboa, ela e Ana marcharam, sentindo empoderamento coletivo. Nós não estamos sozinhas, disse Ana, beijando-a publicamente pela primeira vez. Dona Isabel, assistindo notícias do hospital, lutou com suas crenças. Ao receber alta, pediu para conhecer Ana melhor. Em um almoço em casa, elas conversaram sobre sonhos e medos. Eu temi perder Maria, admitiu Dona Isabel. Ana respondeu, eu também. Mas o amor nos une. A conexão cresceu, mas Pedro hesitava, temendo repercussões sociais. Um ponto de virada ocorreu quando Pedro enfrentou seu próprio divórcio, exposto pelo caso. Vulnerável, ele buscou conselho de Maria: como você lida com o julgamento? Ela respondeu, aceitando quem sou. Isso humanizou, levando a uma aceitação gradual de Ana. Maria e Ana, fortalecidas, planejaram um compromisso simbólico em uma praia no Alentejo, convidando a família. Dona Isabel compareceu, emocionada: eu te apoio, filha. Sofia celebrou, mas Pedro declinou, ainda processando. A cerimônia, simples e íntima, marcou uma vitória, mas com sombras de perda. De volta a Lisboa, Maria refletiu sobre o custo, amizades perdidas, carreira abalada, mas ganhos em autenticidade. Valeu a pena? Perguntou a Ana. Sim, porque somos livres, respondeu ela. A família continuou a evoluir, com jantares regulares onde diferenças eram discutidas abertamente. Dona Isabel leu livros sobre LGBT, buscando compreensão. Pedro, lentamente, integrou-se, trazendo os sobrinhos para conhecer tia Ana. Mas nem tudo era perfeito. Rumores persistiam e Maria enfrentou discriminação no trabalho, levando-a a considerar uma mudança para uma escola mais progressista. Ana, inspirada, criou uma série fotográfica sobre famílias diversas, ganhando reconhecimento.
Em uma noite reflexiva, Maria escreveu uma carta para si jovem: seja corajosa. O amor vence. A jornada a transformara, ensinando que escolhas têm preços, mas a verdade liberta. À medida que os meses passavam, a dinâmica familiar estabilizou, mas novas tensões surgiam. Dona Isabel, agora mais aberta, convidou Maria e Ana para festas tradicionais, como Natal. Vocês fazem parte disso, insistiu ela. Pedro, reconciliado, trouxe sua nova namorada, simbolizando aceitação mútua. Sofia, orgulhosa, tornou-se ativista, inspirada pela irmã. No entanto, a sociedade externa permanecia desafiadora. Em um evento escolar, Maria foi confrontada por um pai irado: você não deveria ensinar minhas crianças. Ela defendeu-se calmamente: eu ensino literatura, não ideologia. O incidente a abalou, mas o apoio de Ana a fortaleceu. Juntas, elas fundaram um grupo de apoio para jovens LGBT em Lisboa, transformando dor em propósito. Um conflito final surgiu quando o padre João visitou Dona Isabel, pressionando-a a salvar Maria. Isso é contra Deus, argumentou ele. Dona Isabel, firme, rebateu: Deus é amor. Saia da minha casa. A rejeição marcou sua evolução, cortando laços com a igreja tradicional. Maria, vendo a mãe defendê-la, sentiu gratidão profunda. Em uma conversa sincera, Dona Isabel admitiu: eu traí você ao revelar seu segredo. Perdoe-me. Maria, emocionada, respondeu: eu perdoo. Aprendemos juntas. Ana e Maria, agora inseparáveis, mudaram para uma casa maior em Belém, simbolizando o novo começo. Elas adotaram um cachorro, criando uma família própria. Mas reflexões persistiam: o preço da autenticidade fora alto, relacionamentos rompidos, saúde abalada, carreira instável. Em uma viagem para Madeira, elas debateram o futuro. E se tivéssemos nós escondido? Perguntou Maria. Ana sorriu: não seríamos felizes. A jornada as moldara, ensinando resiliência. De volta, a família reuniu-se para o aniversário de Dona Isabel. Risos ecoaram, mas memórias de dor pairavam. Pedro propôs um brinde à família, imperfeita mas unida. Maria, olhando para Ana, sentiu paz. A traição inicial levara a crescimento, provando que confrontos podem curar. Mas no fundo, uma questão permanecia: foi a traição inicial de Dona Isabel justificada pelo medo, ou foi um erro imperdoável que quase destruiu tudo?